Primeira, todo sofrimento vem do apego aos desejos. Quanto menor for seu apego, menor será seu sofrimento. Beleza, mas como se desapega? Praticando as coisas ditas nesse vídeo. Analise seus desejos e perceba que a maioria não é tão importante assim. A gente tende a superestimar o quão ruim será se o futuro X acontecer, e o quão bom será se acontecer o Y. Mas raramente é igual imaginamos. É uma projeção distorcida que nos ilude e causa muito sofrimento, frustração e ansiedade. Mas geralmente não passam de miragens estúpidas. E se a pressa é inimiga da perfeição, a ansiedade é inimiga da felicidade. E é por isso que te recomendo a segunda. Viva mais no presente e não desperdice esse momento sofrendo ou vivendo no piloto automático. Sinta e aproveite ele. 1 ano atrás eu disse algo num vídeo e eu ainda acredito nele. O caminho é mais importante que o destino, então aproveite a jornada. Não existe pote de ouro no fim do arco-íris. A felicidade é aqui e agora. Porque se não for, bom, depois desse vídeo tu assiste a palestra que apareceu aí nos cards e tira tuas próprias conclusões. Enfim, terceira, o eu quero é impermanente e instável pra caramba também. Muitas vezes tu só quer fazer ou continuar fazendo tal coisa porque se envolveu com aquela atividade por tempo suficiente pra entrar no estado de flow, que é quando tu tá muito focado no que tá fazendo ou pensando. Da mesma forma, muitas vezes tu não quer fazer ou continuar fazendo tal coisa porque não se envolveu o suficiente com aquilo, porque a tua mente provavelmente tá concentrada em outra coisa. Todos falam sobre o flow e que o primeiro passo é o mais importante de ser dado, mas eu quero acrescer algo sobre que não é tão falado. O estado de flow não é só no trabalho, quando tu passa horas sendo super produtivo. Na verdade, é bem mais fácil tu entrar num flow ruim. Por exemplo, quando tu disse que só ia ficar mais 5 minutinhos no Facebook, e quando viu já se passaram 3 horas, ou 10, e tu ainda não fez aquela tarefa. Provavelmente tu tem mais flows negativos do que positivos. Então não basta saber que começar a tarefa é a parte mais difícil e depois que o flow começa as coisas fluem. Tu também precisa aprender a quebrar flows ruins, destruir o envolvimento construído com a procrastinação. Quando tu estiver no flow negativo, uma ideia é parar imediatamente de fazer o que tá fazendo e ficar uns 5 ou 10 minutos sem fazer nada. Ou fazendo algo que não gere outro flow negativo, como tomar banho ou fazer um lanche rápido. Porque não é só começar um flow positivo que é difícil e doloroso. Interromper um negativo também é. Interromper qualquer um, na verdade, afinal estar no estado de flow é prazeroso. Então imagina só tentar entrar no flow positivo ao mesmo tempo que tenta sair de um negativo. Pode ser um grande desafio, né? Então se quiser maiores chances de sucesso, tu pode tentar primeiro sair do flow ruim e depois entrar no flow bom. E daí tu pode perguntar o que isso tem a ver com felicidade. E eu te explico melhor na quarta. Medite fazendo tarefas vistas como desagradáveis. Preste atenção no que tu tá fazendo e evite julgamento sobre essa atividade. Quanto mais tu praticar isso, maior será a redução do sofrimento de fazê-la. E depois de algumas vezes, talvez até se torne prazeroso fazer aquilo. Tu não precisa ficar se forçando a sentir prazer fazendo o que não gosta. Se tu só focar em reduzir o sofrimento da atividade, evitando julgá-la como ruim e desagradável, naturalmente começará a apreciá-la com o tempo, possivelmente. Afinal, quando tu remove o sofrimento, o que resta é o prazer da atividade, mesmo que seja um prazer pequeno. E quando só existe ele é intensificado. Até porque tu tá meditando, então... Ou seja, tá com a atenção plena na atividade que tu tá fazendo. O que faz com que esse prazer pequeno se intensifique. E pra tu parar de procrastinar a tarefa, uma técnica que ajuda é se visualizar fazendo ela. Tu vai ver que grande parte da resistência mental de começar a fazê-la é porque não estava claro na tua mente qual é o primeiro passo a ser dado para fazer aquilo. E também por achar que fazer será muito pior do que realmente é. Outra ilusão causada pela falta de clareza mental sobre como é fazer essa atividade. Por isso que se imaginar fazendo é uma técnica foda. Ela quebra essas duas ilusões de uma vez só, te fazendo conseguir dar o primeiro passo, o mais importante de todos eles. Mais uma dica: tente deixar suas tarefas mais prazerosas, fazendo elas de um jeito diferente. Por exemplo, se tu não gosta de correr, mas quer se exercitar, tu pode tentar correr ouvindo um podcast ou uma música, ou experimentar outros tipos de exercícios. Talvez tu ache um mais agradável para se fazer.
Algum que envolva entretenimento, por exemplo, tipo futebol ou outro esporte. Quinta, lembre-se das coisas boas presentes na sua vida. Fique feliz por elas e seja grato. Sabe aquele itadakimasu que os japoneses falam antes de comer? Significa obrigado pela comida. Se tu assiste anime, já deve conhecer. Mas aposto que tu não sabem o que dizem após a refeição. Gosho sou sama, que dá pra traduzir igual ou como isso foi um banquete. Mas tu não precisa verbalizar isso. Só pensar já traz benefícios. Mas não se limite só à comida. Já notou que só lembramos como é bom ser saudável quando ficamos doentes? E outra coisa, um pobre saudável é bem mais feliz do que um rico doente. Eu não lembro quem disse essa frase, mas eu gosto dela. E é bom relembrar isso. Mas enfim, use alguns minutos às vezes para lembrar das roupas que tu possui, do incrível aparelho eletrônico que tu tem acesso e tá usando para assistir esse vídeo agora, além da internet, que é outra coisa muito foda, das pessoas que te amam, etc. Tem gente que não tem nada disso. O ser humano foi programado para se concentrar no que falta e não no que tem, porque isso nos ajuda a conquistar mais. Então a seleção natural reforçou esse traço em nós. Mas não é saudável ficar só pensando no que falta. Isso te faz sofrer, subestimar o valor do que tu tem e superestimar o valor do que não tem ainda. Sexta, faça ações altruístas, por motivos egoístas mesmo. Esse é o último ponto budista do vídeo e eu deixei ele por último porque quando eu o entendi, a minha cabeça explodiu, mano. Todos os pontos budistas que eu disse nesse vídeo, incluindo esse, têm o mesmo objetivo: reduzir seu sofrimento. E tu até pode aplicá-los durante a realização de tarefas que visam benefício próprio. Inclusive, eu recomendo que tu faça isso. Mas se tu não consegue ajudar sem receber nada em troca, é sinal de que tu não se desapegou totalmente dos seus desejos ainda. E se esse for o caso, continuará sofrendo durante a busca por sua satisfação, que nunca chegará porque quando um desejo é saciado, outro desejo surge, ou uma versão mais exigente daquele que foi saciado. Mesmo que tu tente, é mais difícil se desapegar totalmente quando tudo que tu faz é para o eu e para o meu. Esse egoísmo radical te causa sofrimento, e agindo dessa forma tu acha que tá sendo esperto e fazendo o que é melhor pra si? Mas será que tá mesmo? Eu acho que isso pode fortalecer o teu apego, assim aumentando o teu sofrimento e te deixando mais impaciente e frustrado ao fazer as coisas que não gosta. Aquelas tarefas que são apenas meios para satisfazer uma vontade sua. E talvez isso vire uma bola de neve conforme o tempo passa e tu continua vivendo assim. E um dia a dor e frustração se tornem pesos grandes demais para carregar. Aí tu tem um colapso. E caso tu esteja próximo de um, precisa se perguntar: será que vale a pena mesmo passar por todo esse sofrimento lutando para satisfazer o teu desejo? Às vezes a resposta é não. Daí tu tem que ou aprender a reduzir o sofrimento dessa luta, ou seja, a reduzir o grande apego que tu desenvolveu com esse desejo, ou excluir essa luta da tua vida, talvez substituindo ela por outra que julgue valer a pena. Só que é difícil fazer uma grande redução do apego quando tu tá muito imerso naquele desejo e estilo de vida. Então, se possível, tira uma folga dessa corrida dos ratos até genuinamente perceber que a satisfação de vários dos nossos desejos é bem menos importante para a felicidade do que a gente imagina. E por isso não faz sentido sofrer tanto e ficar tão ansioso assim, super impaciente para que seus desejos se realizem logo. Além de ser irracional, tu tá desperdiçando o momento presente. E se tu não for feliz passando pelo caminho, eu tenho minhas dúvidas se tu realmente será quando o destino que tu almeja chegar. Eu acho que a felicidade tá principalmente nos prazeres moderados, porque buscar prazeres cada vez maiores te faz se acostumar com o superestímulo e ficar cada vez mais exigente. Daí os grandes prazeres param de ser tão legais assim, e para te satisfazer precisa de um maior ainda, e depois maior e maior. Mas não só isso. O esforço necessário para obter esse prazer também se torna mais doloroso, porque se no começo tu sentia prazer trabalhando, agora tem um desconforto extremo. Duas consequências de desregular o sistema de recompensa do teu cérebro. Mas só para deixar claro, eu não sou totalmente contra o superestímulo. Eu sou contra exagerar na quantidade, intensidade e tempo que tu se expõe a eles. Talvez tu conheça o ditado "o veneno tá na dose". Ele expressa bem a minha opinião. Mas de qualquer forma continua sendo um perigo se expor a eles, porque frequentemente te fazem desejar mais e mais. Enfim, depois de perceber que a satisfação de vários dos teus desejos tem pouca importância, vai ter que tomar uma decisão. Continuar lutando pela satisfação deles ou não? Vale a pena, considerando o sofrimento que te causa?
Se a resposta for não, relaxa que tu não precisa ter uma vida ascética para reduzir muito do teu sofrimento. Se a maior parte dessa luta por satisfação própria não for do seu interesse, tu pode cultivar os prazeres naturais e necessários, como comer e dormir, que é o tipo de prazer mais importante e, felizmente, o mais fácil de se saciar. E após saciá-los, focar na satisfação do desejo dos outros em vez dos teus. Porque é mais fácil não criar apego quando o beneficiado pela satisfação dos desejos não é você, mas sim a pessoa que tu tá ajudando. Aplicar as coisas que eu disse do 1 ao 6 enquanto faz coisas altruístas pode ser ainda mais poderoso para reduzir o seu sofrimento, porque o resultado dos seus esforços é menos importante para ti nesse caso. Tipo, se tu conseguir satisfazer o desejo do outro, bacana, mas se não conseguir, tá tudo bem também. Quem deixou de ganhar foi o outro e não você. E, além disso, focar na vontade do outro costuma causar menos ansiedade do que focar na própria. Novamente, pelo mesmo motivo. Quem vai ganhar no final é o outro e não você. O que te permite focar ainda mais no caminho e ainda menos no destino. Entende o que eu quero dizer? Quando o teu foco é a vontade alheia, o teu sofrimento e ansiedade podem diminuir bastante. Porque a tua prioridade deixa de ser o que causava isso. Os teus próprios desejos. Essa pode ser uma opção interessante se tu quiser eliminar ainda mais dor da sua vida. Mesmo que tu decida ser altruísta só às vezes, eu acho que é um exercício bom para ficar menos escravo da vontade, desenvolver tua paciência e reduzir o sofrimento sentido ao realizar tarefas desagradáveis. A meditação tradicional é um bom exercício para isso também, mas talvez a prática do altruísmo seja mais efetiva até, porque estará botando a mão na massa e pode meditar enquanto faz isso ainda. Não existe altruísmo puro e completo, porque mesmo quando tu ajuda alguém, ajuda ou porque acredita que isso evitará seu sofrimento, ou te trará algum prazer. Caso contrário, é literalmente impossível ajudar, porque sempre partimos da nossa vontade de ajudar. E o que guia nossas ações é buscar sensações boas e ou evitar sensações ruins. É por isso que eu te dei razões egoístas para ser, entre aspas, altruísta. Porque se analisar profundamente, o centro é sempre você e nunca o outro. Então a única forma de te motivar é dizendo o que tu vai ganhar com isso. Nem que seja a alegria sentida por ajudar. Não existe isso de ajudar sem esperar receber literalmente nada em troca. E aqui acabou o roteiro que eu escrevi em 2023. Sim, assim como o último vídeo, eu não escrevi o início dele agora. Apenas alterei algumas partes e depois acrescentei mais algum conteúdo, que é o que eu vou fazer agora de novo. Uma coisa que eu não falei no roteiro, que eu acho interessante no budismo também, é a ideia de que não existe um eu permanente e que se tu se apegar a uma imagem fixa de ti com vontades fixas, tu vai se frustrar e sofrerá. Como meu pai diz, ninguém é, todo mundo está. O que tu chama de eu é um processo que vai se alterando ao longo do tempo. E sobre prestar atenção no presente, pelo que eu entendi do Zen budismo, é encorajado que tu preste na grande maior parte do tempo, porque te permite aproveitar mais e eu realmente noto isso. Torna os momentos mais vivos e prazerosos, que nem quando tu presta atenção na tua visão e ela se torna mais detalhada. Experimenta servir um prato só com arroz e sentir cada sensação dele na tua boca. Normalmente tu acharia sem graça comer só arroz, mas ao focar totalmente naquele momento, essa refeição, mesmo sendo simples, se torna muito prazerosa. Pelo menos eu senti isso ao fazer esse experimento. E se funciona com arroz, por que não ao lavar a louça, trabalhar ou fazer qualquer outra coisa do dia a dia? Certamente é algo a se pensar. Até porque a realidade é meio monótona e entediante. E eu duvido que tu não gostaria se ela se tornasse mais viva e cativante. Eu acho que esse negócio de prestar atenção no presente é um dos ensinamentos mais poderosos do budismo. Porque além dessas coisas que eu falei, é uma ferramenta muito capaz de reduzir sofrimento. Tipo, pelo menos pra mim, muitas vezes funciona muito bem a técnica de quando eu tô me sentindo mal, por X motivo, simplesmente prestar atenção no aqui e agora e perceber que tá tudo bem. E quase sempre tá tudo bem no presente imediato. E, em vários futuros ruins que tu imagina, caso eles acontecessem e se tornassem presente, ainda estaria tudo bem. Só prestar atenção no presente. A maioria do nosso sofrimento é devido a criações mentais. Invenções da nossa cabeça, distorcidas e exageradas, frequentemente sobre o passado e o futuro. Então, quando quebramos essas projeções mentais, nos conectamos mais com a realidade, e vivemos o que realmente existe e está acontecendo, dessa forma sofrendo muito menos.
Outra coisa que eu acho interessante no budismo é o desencorajamento à vingança e à compaixão pelas pessoas que nos fizeram mal. Teve uma treta algum tempo atrás em que eu tinha feito algo ruim pra uma pessoa. E aí, 1 ano depois, o karma veio e ela se vingou de mim. Eu tava tentando fazer as pazes com ela, mas o estrago da minha ação ruim já tinha sido feito, e não dava pra voltar atrás. Daí essa pessoa fez o que fez pra se vingar, e eu fiquei meio afetado pela vingança dela. Isso me provocou sentimentos ruins, mas eu sabia que ela só fez o que fez porque no passado fui eu que comecei. E eu até podia me vingar dela, mas o que isso me traria de bom? O sentimento de ver alguém que tu não vai com a cara sofrendo? Isso geraria mais karma negativo pra mim e perpetuaria o ciclo de ataques. É como diz aquele ditado: violência gera violência, que gera mais violência, que gera mais violência. Então, em vez de responder ao mal que fizeram contigo, uma alternativa a se pensar às vezes é quebrar o ciclo, encerrar as consequências. Porque dessa forma, às vezes tu consegue reduzir o sofrimento que você e a outra pessoa teriam. Muitas vezes, quando uma pessoa faz mal pra ti, ela não vai fazer de novo a menos que tu se vingue. E nesses casos pode ser mais vantajoso apenas esquecer isso pra não sofrer e seguir em frente. Mas agora sobre o karma. Talvez quando eu falei essa palavra tu tenha ficado com uma expressão de nojinho ou desaprovação, por achar que é algo místico e sem sentido. Que nem aquele senso comum estúpido de que as coisas ruins que tu faz aqui no mundo, uma hora ou outra sempre terão suas devidas punições. Como se houvesse alguma força sobrenatural fazendo justiça. Coisa essa que por sinal também não existe. E assiste o vídeo aí dos cards se quiser entender mais por que a justiça não existe. Mas enfim, a definição budista de karma é diferente da que a escória de adolescentes normes que acreditam em astrologia usam. Karma não é sobre justiça, mas sim sobre consequências no budismo. Então, quando eu digo karma, quero dizer literalmente consequências. O que significa que tu pode fazer algo visto como imoral e injusto, tipo matar e roubar alguém, e obter karma muito positivo pra si com isso. Ou sei lá, doar pra caridade e acabar recebendo um karma muito negativo devido à doação. Portanto, karma não é uma força justiceira sobrenatural. É apenas as coisas que acontecem por causa das coisas que tu fez. Simples. Então é isso. Se quiser acrescentar algo legal sobre o budismo nos comentários, eu agradeço. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra ti. Obrigado por assistir, blá 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 e até mais.